Fala pessoal, tudo bom com vocês? Dia 8, fazendo Faculdade de Educação Física, à distância. A matéria que eu estou fazendo é Fisiologia Geral e do Movimento. A aula de hoje vai ser sobre... Deixa eu ver aqui... Nós vamos trabalhar um pouco mais focado em relação ao sistema muscular propriamente dito. A aula de hoje vai ser focada em sistema muscular. Vamos deixar um pouquinho o sistema nervoso de lado. Tá? A aula passada foi sobre o sistema nervoso. Nessa segunda parte da unidade 3, nós vamos falar sobre elementos presentes no músculo esquelético, ou seja, sobre a estrutura do músculo esquelético, que permite a esse músculo esquelético contrair e relaxar em todos os movimentos que nós estamos gerando. Tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração de um processo de dissecção, onde a gente consegue visualizar variados músculos presentes no nosso corpo. Tá? Vocês tiveram contato nesse conteúdo do nome desses músculos, a ação desses músculos e a função deles na unidade de anatomia, que vocês tiveram anteriormente. E hoje nós vamos trabalhar com os constituintes um pouco mais intracelulares desse músculo esquelético. Né? Então, basicamente, quando a gente pensa em músculo esquelético, a gente sabe que esse músculo, O corpo humano contém mais de 600 músculos esqueléticos. 3 funções importantes: geração de força para locomoção e respiração, geração de força para sustentação, postura e produção de calor. O corpo ele vai apresentar mais de 600 músculos em sua constituição. Então a gente tem uma gama muito grande de músculo, com uma gama muito grande de ações propriamente ditas. Porém, independente da ação de locomoção que ele vai gerar, qual articulação que ele vai gerar e tudo mais, 3 funções são as mais importantes relacionadas a todos eles. Né? A primeira é geração de força. Então o músculo ele contrai para produzir força, mesmo que não seja uma força tão grande assim, mas ele contrai para produzir força. E essa força ela vai servir para 2 coisas principais: locomoção, para a gente mexer uma articulação, tá? E respirar. Então, para que a gente possa respirar, para que a gente possa realizar o movimento de expansão da caixa torácica, a gente precisa realizar a contração do músculo esquelético. Além disso, essa força ela também pode ser usada e precisa ser usada para manutenção e sustentação do nosso corpo na posição bípede, ou seja, manutenção de postura e auxílio em equilíbrio. E por fim, o músculo esquelético, a sua contração e seu relaxamento, ele serve como uma terceira ação, uma terceira função, que a gente nem lembra muito dela, que é a produção de calor. E é por isso que quando você está com frio, uma das primeiras coisas que o seu corpo vai fazer é tremer. Né? Porque tremer significa que você está contraindo e relaxando a musculatura, e ao fazer isso, você produz calor. Bom, basicamente, quando a gente pensa em músculo esquelético, aqui a gente tem uma visão geral relacionada a ele. Né? A gente consegue perceber que todo músculo ele vai estar inserido em um osso, né, através de uma estrutura rica em tecido conjuntivo que a gente chama de tendão. Tá? Que a gente chama de tendão. Então o tendão ele é a conexão entre o músculo e o osso. Então toda vez que o músculo contrai, a força produzida por esse músculo é passado para esse osso através do tendão e vai produzir um movimento. É por isso que se eu romper um tendão, se eu cortar um tendão, se eu seccionar esse tendão, o músculo ele até pode produzir força, mas o movimento ele não vai mais ser gerado. Tá? Então o tendão é o responsável por fazer essa conexão entre essas 2 estruturas. Tá? O músculo, em sua grande maioria, ele é revestido por uma face externa, né, que é um revestimento, tá? E a partir desse músculo, esse grande músculo, né, revestido por essa face, a gente vai apresentar subestruturas cada vez menores a partir desse grande músculo até uma unidade menor, que a gente vai falando aqui ao longo dessa aula. Então vamos imaginar um músculo grande como um todo. Então a gente imagina lá, pegando
igual a gente vê em desenhos, por exemplo, aquele pernil, aquele músculo inteiro daquele jeito. Tá? Aquele músculo, ele vai ser revestido externamente por uma face de tecido conjuntivo que nós chamamos ela de epinísio. Então, o epinísio reveste todo o músculo externamente. Dentro desse músculo, a gente vai conseguir fracionar ele em pequenas partes, tá? Em pequenos pedaços de músculo, pequenos feixes de músculo, pequenos fascículos de músculo. Se eu junto todos os fascículos, eu formo o músculo inteiro. Cada fascículo desse, cada feixe desse músculo, também é revestido por uma segunda camada de tecido conjuntivo, que a gente chama de perinísio. Então, o perinísio reveste o fascículo. E se eu junto vários fascículos, eu tenho músculo. Esse fascículo, ele vai ser formado por várias fibras musculares. Então, imagina que eu tenho várias fibras de um lado ao outro, e se eu junto essas várias fibras, eu formo um fascículo. E se eu junto vários fascículos, eu formo um músculo. Então, músculo revestido por epinísio, fascículo revestido por perinísio. E cada fibra presente dentro desse fascículo também é revestida por um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é chamado de endomísio. Então, de fora para dentro, a gente tem esse músculo, o fascículo, agora a fibra. Tá? A fibra não é a unidade menor que a gente consegue dividir esse músculo. A gente consegue pegar essa fibra muscular, que é a célula muscular propriamente dita, e afunilar mais ainda, ou seja, diminuir as estruturas e aprofundar um pouco mais dentro dela. A gente sabe que cada fibra muscular vai ter em sua constituição um conjunto de proteínas que vão estar aglomeradas em uma estrutura que a gente chama de miofibrilas. Então, toda fibra vai ser preenchida em seu interior por miofibrilas, tá? Miofibrilas, que é um aglomerado de proteínas. Então, agora a gente consegue ver aqui, ó, um músculo, as unidades menores que vocês estão vendo aí dentro, os fascículos, cada pedacinho menorzinho que tem dentro do fascículo é uma fibra muscular. E se eu dou um zoom na fibra muscular, vocês estão vendo saindo dela aqui, ó, a miofibrila. Essa miofibrila, que vocês estão vendo na tela aqui, ó, ela vai ser formada por uma unidade menor ainda, que a gente chama de sarcômero. Meu Deus. E esse sarcômero vai ser formado por variadas proteínas que têm por intuito se contraírem quando recebem um sinal, quando recebem um impulso nervoso. Se a gente der um enfoque, né, na miofibrila e a gente analisar o sarcômero, a gente vai compreender que um sarcômero não tem fim. É tudo que se encontra dentro de duas linhas laterais que nós chamamos de linhas Z. Tá? De linha Z. Então, tudo que tem dentro dessas linhas Z são chamadas, a gente compreende, a gente chama isso de sarcômero. Dentro dessas linhas Z, nós temos um filamento que nós chamamos de filamento grosso, que vocês estão observando aí em azul, em vermelho, e um filamento que a gente chama de filamento fino, que vocês estão observando em azul. A contração muscular, ela vai resultar da interação entre as proteínas existentes entre o filamento fino e o filamento grosso. Se a gente focar um pouquinho mais, olha, a gente consegue observar como que essas miofibrilas e como que o sarcômero vai se apresentar se a gente observar isso no microscópio. Então, na região superior do vídeo de vocês estão vendo aí a forma como o sarcômero ele é visto numa microscopia eletrônica. Quando a gente faz o corte do músculo em lâminas histológicas e vai fazer análise em microscopia eletrônica, a gente observa isso aí, com essas duas hastes pretas laterais, compreendendo a linha Z. Essas partes escuras no meio, compreendendo os filamentos grossos. E as partes clarinhas nas laterais, compreendendo os filamentos finos. Tá? Bom, e o que são filamentos finos e
filamentos grossos. Então, filamentos finos e grossos são aglomerados de proteínas. Mas de quais proteínas? Aí, ó. Então, aqui, só para a gente Quais ter proteínas? uma visão geral de novo aí do sarcoma, né? Então, deixa eu passar um pouquinho. Aqui, ó. Quais tipos de proteínas estão presentes no filamento grosso? No filamento grosso, estão presentes as proteínas que nós chamamos de miosina. A miosina é uma proteína que durante o processo de contração muscular, ela vai movimentar essa cabeça que vocês estão vendo aqui, ó. E a movimentação dessa cabeça vai entrar em contato com os filamentos finos, provocando o processo de contração. Então eu dependo dessa movimentação dessa cabeça do filamento grosso de miosina para que o processo de contração ele ocorra. E quando a gente fala em filamento fino, ao contrário do filamento grosso, que é formado só por proteína denominada de miosina, o filamento fino ele vai ser formado por outras 3 proteínas. Pela actina, que é uma proteína envolvida diretamente no contato com a miosina, tá? Então na contração a miosina vai entrar em contato com a actina, e com outras 2 proteínas presentes nesse filamento fino, a tropomiosina que é responsável por proteger a actina do contato com a miosina. Então a tropomiosina ela só deixa a miosina entrar em contato com a actina se ela receber um sinal liberando esse contato, que vai estar envolvido no processo de contração muscular, que a gente vai discutir numa próxima aula. E a nossa terceira proteína do filamento fino, que é a troponina. Troponina, que é uma proteína responsável por receber um sinal e sinalizar e deslocar a tropomiosina do seu lugar, permitindo que a actina e a miosina entrem em contato. Então, as 3 proteínas aqui, elas têm papéis completamente diferentes. A actina, ela tem que entrar em contato com a miosina. A tropomiosina não quer que isso aconteça, então impede o contato entre a actina e a miosina. E a troponina é responsável por tirar a tropomiosina da jogada, por falar assim, ó, agora é hora de contrair. Sai da frente aí e deixa que o contato ocorra. Tá? Então essas são as 3 proteínas do filamento fino, e simplificadamente o que cada uma dessas 3 faz no processo de contração. Bom, além dessas proteínas, nós temos também na constituição de um músculo de importância para a contração muscular outras 2 estruturas. O retículo sarcoplasmático, que vocês já viram lá em biologia, que ele é uma organela responsável por, entre outras coisas, no caso do músculo, por armazenar cálcio, que vai ser um íon fundamental para o processo de contração muscular, e os túbulos T, que são especializações de uma célula muscular que tem por sinal acelerar o processo de transmissão de um estímulo nervoso do neurônio para o músculo, para que o músculo consiga responder rapidinho à informação que vem do sistema nervoso. Tá? E uma última estrutura de interesse para a gente aqui, nessa aula número 2, é em relação à junção neuromuscular. Junção neuromuscular, que é o nome que a gente dá para o local onde o neurônio motor está em quase contato direto com o músculo esquelético. Então, aonde o neurônio está bem próximo do músculo esquelético, aonde esse neurônio vai enviar os sinais para que o músculo esquelético receba e inicie o processo de contração, a gente chama essa região de junção de neurônio muscular com o músculo. Tá? Então, junção neuromuscular é essa parte onde os 2 elementos estão unidos. Tá? Bom, então a gente finaliza assim os conteúdos dessa aula 2. Ela é uma aula onde a gente apresenta para vocês as estruturas que têm um interesse importante durante o processo de contração. Então lembrem que o músculo esquelético ele vai ser formado por proteínas que estão armazenadas no filamento grosso, que são chamados de miosina. Proteínas que estão no filamento fino, que é a actina, troponina e tropomiosina. Que esses filamentos finos e grossos vão dar origem e vão se organizar num formato de sarcômero, que vários sarcômeros um do lado do outro,
darão origem às miofibrilas, que várias miofibrilas vão preencher uma fibra muscular, várias fibras musculares vão dar origem a um fascículo muscular, vários fascículos vão dar origem a um músculo, e esse músculo vai estar conectado a um osso para que o movimento Conectado ao tendão. aconteça. Novamente, assistam essa aula várias vezes, leiam o material que está disponibilizado para vocês. Espero que tenham aproveitado. Um abraço e até logo. Muito obrigado. Valeu.